Nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, hoje vamos falar sobre o poder das palavras de determinação. Repita comigo, eu preciso usar palavras de determinação. Você sabe que a palavra tem poder. E se você souber usá-las, a sua vida vai ser beneficiada. Em nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia para você entender. Diz assim, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo quer dizer palavra. Então, no princípio havia o que, igreja? A palavra. Você vê que o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela foi o início de tudo. Tudo que há hoje só há em termos da natureza e do mundo, porque primeiro nasceu a palavra do nosso Deus. Então a palavra dele tem peso. A palavra dele tem poder. E se você tiver essa palavra na sua vida será abençoada também. Diz assim o versículo 2. Ele estava no princípio com quem? Com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pastor, qual é a prova que a palavra fez tudo? Gênesis capítulo 1. Depois você lê. Ali já mostra o início. Haja luz, haja separação entre luz e trevas, haja ervas no campo, e aí Deus foi construindo o mundo. Depois ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e aí fez a gente. Então a palavra, ela tem poder. Agora eu pergunto, quais são as palavras que você tem usado? Quais são as palavras que você ouve lá no seu local de trabalho, na escola, na faculdade ou até no seio familiar? As palavras são positivas ou são palavras negativas? São palavras para construir ou palavras para destruir? Eu não sei como é o seu convívio diário, mas se você ouve palavras que são negativas, repreenda em nome de Jesus. Não aceite. Porque a palavra é um espírito. Sabia disso? Se você não sabia, saiba agora. Quando Jesus dizia sai, os demônios tinham que fazer o quê? Tinha o quê? Tinha que sair. É a ordem, é a palavra. Quando a gente ora em alguém, em nome de Jesus, sai! O mal tem o quê? Ele tem que sair. Enquanto não falar isso, ele não sai. Enquanto não der essa ordem, ele vai ficando. Mas quando der a ordem, ele tem que sair. E é o que você deve fazer. Quando você vê que a sua vida está sendo oprimida, está sendo apertada pelos problemas, você tem que abrir a boca e falar, problemas, sai da minha vida. Pressão, sai da minha vida. Tristeza, sai da minha vida. Angústia, agonia, depressão, ansiedade, medo, sai da minha vida. Problema financeiro, problema adverso, sai da minha vida. Use a palavra tem poder. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tanto tem poder que tudo foi construído através da palavra do nosso Deus. Quem está compreendendo, pastor? Olha o que diz o versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Qual é a nossa vida? É Jesus. E ele é a nossa luz. Por isso que a pessoa, quando vem para a fé, ela começa a ter que fazer escolhas. Quando você vem para a fé, você tem que fazer escolhas. Você tem que abandonar amizades ruins, hábitos ruins, para que a luz preencha todo o seu ser. O seu corpo tem que ser um corpo de luz. Um corpo iluminado. O mal tem que olhar para ti, ele tem que ver a luz do Senhor na sua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 5.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Está vendo? Não tem como as trevas vencer a luz. É impossível. Só se a pessoa não ter cuidado. Mas a Bíblia diz que a luz prevalece contra as trevas. Uma vez eu estava em Bragança e eu estava passando na rua e ficava uma cigana na esquina da rua pedindo para ler a mão das pessoas. Claro que é mentira, né? Ela não lê nada, ela inventa argumentos e a pessoa paga e enfim, é decepcionada porque aquilo não acontece. E eu passava, eu estava de gravata, estava bem vestido, e ela, ô meu jovem, deixa eu ler teu futuro, deixa eu ler tua mão. Eu peguei e falei assim, olha, se eu abrir a palma da minha mão, você não vai aguentar ver a minha mão. Ah, aguento, tem certeza? Ah, aguento. Quando eu fiz assim, ela virou a cara. Eu falei, então, você não falou que aguenta? Não quero ler sua mão. Por quê? Luz contra trevas. Ela tinha um espírito de adivinhação com ela. E em mim, o Espírito de Deus, que é o Espírito de luz. Eu falei, se você ver minha mão, você não vai aguentar. Ah, aguenta, é o que eu mais faço, então tá bem. Quando eu fiz assim, ela virou a cara. Isso é o quê? É a luz que está na gente. Sabe qual é o problema das pessoas? É porque elas pensam que Deus não está com elas. Deus está contigo, igreja. Há um poder na sua vida que você nem imagina. Há uma luz imensa na tua vida, você nem imagina. Só que você, como só está enfrentando problemas, aí a tua cabeça pensa que você não tem o poder de Deus na sua vida. Claro que você tem o poder de Deus. É lógico que você tem. Para você ter acesso a essas palavras que você está ouvindo, é sinal realmente que Deus colocou em você o poder dele. Você tem o poder de Deus. Repita comigo, eu tenho o poder de Deus na minha vida. Você tem que tomar posse disso, igreja. Sabe por que eu digo isso? Eu vou te falar uma coisa que me deixa revoltado. Os bruxos, eles assumem que eles têm a força do diabo com eles. Eles assumem. Os bruxos até falam, eu vou fazer isso e vou derrubar fulano. Eles falam com convicção. E você que é um cristão, uma cristã, cadê suas palavras de convicção? Cadê sua determinação se o que está em você é mais forte do que o que está no mal? Nesse povo aí ruim. Cadê suas palavras de determinação? Por que você não tem usado? Você tem que usar. Você tem que tomar posse do que Deus lhe deu. E de graça. Deus lhe deu de graça a bênção dele. É tomar posse e praticar. Diga glória a Deus. Você tem que falar, eu sou um homem abençoado, eu sou uma pessoa abençoada. Você tem que declarar isso na tua vida. Se você não declarar, quem vai declarar para você? Diga lá. Vá na rua aí, vê se alguém da rua vai te parar e falar assim, ô fulano, você é uma mulher, um homem muito abençoado, eu duvido. Vai lá. Quer alguém aqui se voluntariar, ir na rua? Eu espero meia hora para você ir na rua, você volta para me dizer quantos disseram que você é uma pessoa abençoada. Ninguém vai dizer. Ninguém. Sabe por que ninguém vai dizer? Porque eles não são abençoados. Só se fala de bênção quem tem a bênção. Quem não tem, não fala. Está vazio. Por isso Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. É triste isso, não é? Vai na rua, vê se alguém fala isso para ti. Não fala. Até no meu trabalho, quando vem o meu chefe, eu falo assim para ele, o senhor é abençoado. Ele até olha para mim e fica surpreso. Por quê? Ninguém fala isso para ele. Aliás, ninguém fala isso para ninguém, igreja. Você não ouve isso. Alguém aqui ouviu essa semana isso na rua? Faz assim. As pessoas não falam isso. Agora, se tiver algum cristão contigo, aí você vai ouvir, ó, você é abençoado, você é abençoada. Mas se não tiver, esqueça, ninguém fala. Por que não falam? Porque não tem a bênção. Simples assim. Até Jesus falou, vocês têm paz. Você vai no lugar e dá a paz, e as pessoas não recebem você com paz, bata o pé no chão, sacode a poeira daquele lugar, sai daquele lugar e leve a paz de volta contigo. Acabou, a paz está em você.
Quantas bênçãos você tem? Sabe qual é o problema das pessoas? É porque elas são abençoadas. Vocês todos aqui são abençoados. Mas o seu problema é que você acha que só é abençoado quando acontece alguma coisa boa. Esse é o seu problema. Esse é o seu problema. Você não tem que esperar acontecer algo bom para ser abençoado. Você já é abençoado, igreja. Acorda para a vida. Eu sou abençoado quando eu conseguir um emprego melhor, uma coisa melhor. Tira isso da tua cabeça. Tu já tem a bênção contigo. Você já é uma mulher abençoada, já é um homem abençoado. As coisas que vão vir para ti serão consequências da sua vida, do seu trabalho, da sua dedicação. Você vai conquistando, mas você já tem a bênção. Vou dar um exemplo. Adão tinha casa? Responde, igreja. Tinha casa, mas era abençoado. Tinha carro? Era abençoado. Tinha salário? Emprego ele tinha, porque ele era agricultor, né? Cuidava do jardim. Deus é tão bom que fez ele, já deu um emprego a ele. Adão tinha empresas, mas era abençoado. Era o mais rico do mundo? Também não, porque na altura não tinha riqueza material. A riqueza que ele tinha era Deus. Então Adão não tinha nada fisicamente falando material, mas era o quê? Abençoado. Está vendo aí? Ou seja, Deus honrou ele. Deus honrou ele também com sabedoria para dar nome aos animais. Os animais que a gente tem, quem deu o nome foi Adão. Olha só. E até hoje está aí o nome. Olha a marca aí. Não é interessante isso? Foi trabalhoso. Milhares de animais, o homem era inteligente mesmo. É verdade ou não é? Também não tinha muita coisa para fazer. Era cuidar do jardim e dar nome para os animais. Aí Deus falou, agora eu vou fazer uma mulher para ele. Aí pronto, aí começou a guerra. Porque ela foi, comeu a fruta, estragou, foi tudo. Mas a culpa não foi dela. Foi o mal. Enfim, é uma história que a gente só vai entender lá no céu. Mas mesmo assim, Deus guardou Adão, Eva e tem guardado a gente também. Então você não tem que esperar algo acontecer para dizer, agora eu estou abençoado. Esqueça isso. Acontecendo ou não, a bênção já está em você. O que Deus falou para Abraão? Ser tu uma bênção. E Abraão não tinha nada ainda. Ele estava saindo da terra dos pais, da parentela, e ia para uma terra que nem conhecia. E Deus já falou, ser tu uma bênção. Ou seja, não te dei nada ainda, Abraão, mas a bênção eu já estou dando para você. Então você já tem a bênção. Repita comigo, eu tenho a bênção na minha vida. E eu volto a dizer, use as palavras de determinação. A palavra de determinação, ela tem poder. É o título da mensagem de hoje. O poder das palavras de determinação. Quando você as usa, coisas boas acontecem na sua vida. Diga glória a Deus. Quando eu mudei para o trabalho que eu estou agora, na entrevista, perguntaram assim, você consegue fazer isso? Que era mexer nas máquinas. Eu falei assim, olha, eu vou aprender e vou conseguir. E eu nem sabia de nada. Mas é a palavra de quê? Olha, tem que se lançar, ué. O pescador, ele não sabe se vai pescar o peixe, mas ele joga a isca. É verdade ou não é? Ele vai e joga. Mas ele não sabe se vai ter uma pesca grande ou pequena, mas ele vai. Assim é você tem que se lançar. Você tem que tentar. Se você tentar e não conseguir, pelo menos você tentou. E se tentar e conseguir, amém, glória a Deus. Mas você não foi covarde, você foi. Deu certo, amém. Não deu certo, a vida continua. Vai ter outro caminho. Não pode desanimar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem percebe o pastor? Continuando. Diz aqui, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Qual o nome dele? João. Então olha para mim. Até agora você ouviu aí sobre o verbo, a palavra, o poder da palavra, que a luz, ela resplandece contra as trevas. E depois disso, Deus prepara uma pessoa. Preparou quem? João. João aqui simboliza nós.
Deus precisa de alguém para lançar a palavra, a luz da palavra dele. Quando alguém está com um problema e te procura e desabafa, seja uma pessoa que esteja a passar por algum problema grave, essa pessoa quando te procura, é porque ela sabe que você vai ter uma palavra de determinação para ajudar ela. E quando você fala as palavras de determinação, as trevas que estão na pessoa saem e a luz que está em ti entra naquela pessoa. Está vendo aí? Por isso que às vezes tem atritos em ambientes de trabalho ou até familiares. Porque você tem luz, a pessoa tem o quê? Tem trevas. Aí vai ter um atrito. Mas a luz vai ser mais forte. Diga glória a Deus. Por isso que a gente deve o quê? Buscar sempre a luz de Deus na nossa vida. Diga assim seja. Continuando, diz aqui, o versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Aqui falou do João. Ele não era luz, mas ele veio falar da luz. Ele veio falar de Jesus. E é o que você deve fazer. Falar de Jesus. Abençoar as pessoas. Porque a gente sabe que o mundo que a gente vive é um mundo que está em trevas, igreja. O mundo está perdido, está iludido. Esse mundo está sem direção. A direção existe, é Jesus. Mas nem todos querem Jesus. É verdade ou não é? Muitos não querem saber do Senhor para nada. A juventude não quer saber. Algumas pessoas até de idade também não querem saber. Pessoas aí fora, vocês conhecem vizinhos de idade que não querem saber de Deus. São religiosos. Seguem uma tradição. A luz não existe na vida deles. Por isso que através de você, da luz que está em você, outras pessoas serão abençoadas. Repita comigo, eu quero que a minha luz, que é Jesus, ilumine a vida das pessoas. Diga glória a Deus. Continuando aqui, o versículo 9. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo, ou seja, a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Agora olha para mim. Imagina Jesus quando esteve aqui na terra. Ele olhava para as pessoas e ele pensava assim, foi eu que fiz elas. Agora imagine a dor de Jesus. Algumas pessoas odiavam ele, cuspiram nele, bateram nele. E ele olhava assim, essa pessoa só existe porque eu que fiz ela. E olha o que ela está fazendo comigo. Imagine a dor do Senhor. Quem percebe o pastor? Não é triste isso, igreja? Então você vê que ele queria levar o conhecimento para as pessoas, mas elas não queriam conhecê-lo. Você vê que a palavra tem tanto poder que quando Jesus esteve aqui na terra, uma vez Pedro foi pescar, não conseguiu pescar. Jesus falou, lança a rede novamente. Pedro falou assim, trabalhamos toda a noite e não apanhamos nada. Mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Ou seja, a palavra de determinação. Jesus falou, lança a rede. Pedro falou, sob a tua palavra. Porque por mim eu já não vou. Mas já que o Senhor está mandando, eu vou fazer. E Deus abençoou. Depois teve aquele soldado, que outro dia eu preguei sobre isso. Que ele falou, mestre, eu não sou digno que entres na minha casa, mas manda uma palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus falou, pode ir, ele já está curado. Palavra de determinação. Há poder nas palavras de determinação. Você tem que praticar, tem que usar. E Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Para concluir, versículo 11. Veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Está vendo aí? A gente ganhou o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Muita gente não sabe de uma coisa, mas eu vou explicar aqui. Quando a pessoa ela não aceita Jesus, quando ela não aceita Jesus, ela é uma criatura de Deus. Foi criada apenas, uma criatura. Mas quando a pessoa aceita Jesus, ela se torna filha. Se torna filho. Já não é uma criatura, é um filho e é uma filha. Ganha esse poder. Diga assim seja. Vamos ler de novo aqui, o 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aceitou Jesus, se torna um filho e uma filha. E você, como filho e como filha, deve usar as palavras de determinação. Repita comigo: a partir de hoje, eu vou usar as palavras de determinação para abençoar a minha vida, meus projetos e a minha família. Diga glória a Deus. Quem entendeu essa palavra, igreja? Amém? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.